Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarei os ossos dos reis de Judá e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, para fora das suas sepulturas. Expô-los-ão ao sol e à lua, e a todo o exército dos céus, a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E escolher-se-á antes a morte do que a vida de todo o resto dos que restarem desta raça maligna, que ficam nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que remete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grol e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Portanto, daria as suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Portanto, envergonhe-se de cometer abominação. Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os espalharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Por que nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortes, ali estejamos calados, pois já o Senhor nosso Deus nos fez calar e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e não há bem, o tempo da cura e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus fortes, e vem e devora a terra e a sua abundância, e a cidade e os que habitam nela. Porque eis que enviarei entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o Rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos.
Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto e o espanto se apoderou de mim. Porventura, não há aguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo?